Nathan, eu fui ao banco aquele dia para tirar um dinheiro que você me prometeu e você não foi. Pois é, Diego, é que eu tive um problema no dia, acabou que não deu pra pagar. Ah, tá. Entendi. Mas falaram que você foi para outro estado. Eu tive que visitar minha tia que tá doente. A tua tia Selma? É, isso, ela mesmo. Mas a Selma não mora ali em Oswaldo Cruz? Não, ela se mudou recentemente. Como se ela tá doente? Ô, Diego, como é que eu vou saber, né? A gente idosa gosta de se mudar. Ela chega numa idade que ela fica cansada da mesmice. Ela quer um lugar pra passar o resto da vida dela em paz. Doente em paz. Eu fui visitar. Entendi. Aí pra isso eu tive que gastar o dinheiro do CEP com a passagem. Ai, meu Deus. Não se preocupa não, que depois do episódio 30, aí já tá tranquilo. É sempre assim, sempre, sempre. O importante é falar dos acontecimentos do futebol nessa última semana. Então vamos agora falar sobre tudo isso e mais um pouco agora no Sociedade Esportiva Panorama. Boa noite a todos de casa. Boa noite, Nathan. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Nathan, mesmo que você estivesse fora da cidade durante a última semana, queria saber se você conseguiu acompanhar os resultados. Consegui sim, Diego. Inclusive tivemos um fim de semana bastante tenso, Diego. Com muita agressividade. Exatamente. E essa agressividade foi muito presente no jogo do Vasco no último domingo contra o Sport na Ilha do Retiro. Depois do empate de 1-1, o jogador Raniel, que fez o gol do empate, foi comemorar provocando a torcida adversária que se irritou e invadiu o gramado. Pois é, Diego. Assim que o Raniel converteu o pênalti, ele foi junto com o time provocar a torcida do Sport, que não se aguentou, e resolveu descer no gramado e agredir aí a maior quantidade de profissionais de saúde que eles vissem pela frente. Exatamente. O torcedor brasileiro é um ser muito sensível. Não é justo tratá-lo como um deboche, senão ele fica agressivo. Tem que tratar o torcedor com carinho. Exatamente. Se perceber, o erro foi do Raniel, que não pediu desculpas para a torcida do Sport por ter empatado o jogo. E te digo mais, Diego, se a gente for mais a fundo, o erro foi do Vasco em ter ido jogar. Claramente aí uma provocação ao time do Sport. Se o time tivesse desistido de ir pro estádio e perdido pro WO, a torcida do Sport ficaria com certeza muito mais tranquila. Verdade, o torcedor que vai ao estádio, ele já vai preparado para brigar com aquele que ele vê pela frente. É a tradição da torcida. Você não pode mexer com uma tradição, Nathan. Exatamente. Inclusive na coletiva, após a confusão, a diretoria do Sport deixou claro que a PM de Recife deixava claras as condições de jogo e que os jogadores do Vasco poderiam facilmente voltar ao gramado para jogar os minutos finais. E aí, se o Vasco possivelmente fizesse mais um gol e a partida encerrasse, aí sim os jogadores poderiam ser agredidos dentro do campo depois do jogo ter terminado, o que seria completamente mais tranquilo. O presidente do Sport, inclusive, falou na coletiva que o Jorginho, técnico do Vasco, fez conversa mole dizendo que era pai de família e avô, se preocupando com sua integridade física e a dos jogadores. Concordo com o presidente do Sport. O Jorginho tá errado. Pois em 2022, você se preocupar em voltar para sua família não faz o menor sentido. O correto é você se afastar o máximo que der. E a diretoria do Sport ainda disse antes do jogo que esperava que fosse um jogo tranquilo. Eles estavam esperando que fosse um jogo tranquilo. E depois disse que a confusão foi causada pelo jogador do Vasco por ter ido comemorar um gol com a torcida adversária num momento tenso. Mostrando aí que a contradição ainda é um ponto muito forte no futebol brasileiro. Com isso, o jogo foi dado como encerrado e o Vasco se manteve em quarto lugar com grandes chances de acesso à Série A. Enquanto isso, o time do Sport provavelmente poderá acionar a justiça para tentar entender por que o jogo encerrou quando se tratou apenas de uma tranquila e comum invasão de campo, com alguns profissionais sendo ameaçados no campo e no vestiário. O que é normal no nosso futebol, é cultural. Chorar por causa disso é coisa de gente frouxa. Exatamente. Pois bem, mas também no domingo tivemos Série A. O Fluminense voltou a vencer, dessa vez fora de casa, contra o Avaí por 3-0. Voltando aí a buscar o principal objetivo no campeonato, que é fracassar na busca pelo título. Vai ser difícil arrancar essa taça de segundo lugar do Internacional, que é o clube que ultimamente mais gosta de perder títulos do Brasileirão.
Pois é, Diego, mas eu confio que o nosso tricolor carioca vai disputar até o final por esse quase título do campeonato e vai sim fazer a quase alegria do seu torcedor, que finalmente poderá soltar o grito de quase campeão brasileiro. Perfeito, Natan. E já que mencionou no Inter, vamos falar sobre a vitória do Inter sobre o Botafogo, em pleno Engenhão por 1-0. Natan, passe para o telespectador todos os destaques desse 1-0 para o Internacional. Perfeito. O jogo foi 1-0 para o Internacional. Não poderia ter sido mais preciso do que isso, Natan. Exatamente, Diego. E é isso que às vezes a pessoa que está em casa não percebe. Poderia ter sido 1-0 para o Botafogo. Ou poderia ser qualquer outro tipo de combinação do placar. Mas a forma de como eu deixei claro que o jogo terminou 1 gol para a equipe do Inter contra 0 gols para a equipe do Botafogo elimina aí qualquer tipo de dúvida que o torcedor possa ter em casa. É esse tipo de qualidade de informação que o CEP busca passar ao seu telespectador. Exatamente, tem que ser direto ao ponto. Não é usando cavalinho falante. O que é isso de cavalinho que fala? Eu tenho certeza que aqueles animais, aqueles cavalos são falsos, Diego. Porque eu sei que cavalo não fala. Eu aprendi isso na escola e eu confirmei isso na faculdade também. E ninguém pode tirar esse mérito de você, Natan. Ninguém teria essa audácia. Pois bem, dito isso, o Inter se consolida na busca pelo quase título, enquanto o torcedor do Botafogo aí pode esticar as pernas, pode já esperar o próximo ano, pois já está tranquilo no meio da tabela. Exatamente. Agora precisamos falar sobre o grande jogo da semana que está por vir, que é a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Exatamente, Diego. O Flamengo, que até jogou nesse último sábado no Brasileirão e ganhou do Atlético Mineiro por 1-0, mas isso ninguém liga. O Flamengo tem aí a chance de tentar o título no Maracanã nessa quarta-feira. No primeiro jogo, as entidades divinas que cada jogador de cada time tem fé não resolveram muita coisa. O problema é que muitos jogadores dos dois lados acreditam em Deus, mas o próprio Deus estava com bastante dúvida em qual camisa vestir e acabou jogando cada tempo de jogo em uma equipe diferente, porém não marcou nenhum gol. É realmente uma fase ruim aí de Deus no futebol. Mas de qualquer maneira, nesse segundo jogo não passa. Pois é o jogo de volta e se empatar, vai para os pênaltis. Então já se sabe que teremos um campeão na própria quarta-feira. O que pra mim já tira toda a graça, pois já dá um spoiler, Diego. Quem sabe aí se empatasse o juiz falasse assim, acabou. Surpreenderia todo mundo. Não teríamos um vencedor e a Copa do Brasil não teria nenhum campeão. Olha só isso. Mas infelizmente faltou aí a visão estratégica de marketing da CBF. Pois é, Natan, a CBF poderia inovar e fazer algo diferente para entreter o torcedor brasileiro. Quem sabe um terceiro jogo surpresa? Pegaria todo mundo desprevenido. Exatamente. Ou talvez aí interrompesse o jogo no meio, se tivesse ainda 0-0, e o juiz falasse assim, ó, a partir de agora, quem não fizer gol vai ser obrigado a pagar a pensão da própria filha. Aí seria uma chuva de gols, com certeza. A motivação que um jogador de futebol tem em perder o contato com os próprios filhos é maior do que qualquer crença. Então fica aí as sugestões do CEP para a CBF. Exatamente. Então diga aí quem você acha que vai ganhar o jogo de quarta-feira, a não ser se você esteja vendo esse vídeo depois do jogo. Aí já não vai fazer muito sentido. Exatamente. Ou então espere mesmo o jogo de quarta-feira ser realizado para poder comentar quem você acha que ganha o jogo. Porque aí a possibilidade de você acertar o resultado aumenta bastante. Exatamente. Com isso, vamos encerrar por aqui o CEP de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a todos, principalmente a você que escolheu assistir a gente enquanto está defecando. Uma posição ali de intimidade, de algo muito pessoal, que só você é capaz de nos ceder um pouquinho, bem pouquinho, desse espacinho que normalmente é reservado só para você. Uma boa noite a você. Tenha uma ótima noite, uma boa semana e boa noite a todos. Natan, tem uma dúvida aqui. Diga pra mim. Por que a Associação Atlético Ponte Preta pode se chamar só de Ponte Preta, mas o Clube Atlético Mineiro não se chama apenas de Mineiro? Boa pergunta. Poderia seguir o exemplo do CSA, que é Clube Esportivo Alagoano, e só se chamar CAM. Ou o Esporte Clube do Recife, se chamar apenas do Recife, porque ele aí é só um sport club.
Pois é. Senão o Corinthians deveria se chamar só esporte também. Verdade. Mas ninguém nos ouve, Diego. Ninguém nos ouve. Pois é. Eles nos subestimam. Mas a verdade vai vir à tona. Vai vir à tona. Vai vir. Aqui a gente não deixa. Não Porque tem. não tem cavalo. Cavalo falante eu não admito. Não tem. Isso aí é brincadeira. É brincadeira.